Eu sou Blenda Furtado, eu sou professora do Estúdio Daniel Brandão, professora de desenho, professora de mangá. Eu estou no estúdio ensinando há 10 anos, um pouco mais de 10 anos. Estou muito feliz de a gente participar desses estúdios de portas abertas, a equipe inteira está participando. Hoje eu vou com um aulão de mangá, um aulão que vai ser um aulão demonstração de mangá. A minha intenção nesse estúdio de portas abertas é tentar fazer o melhor possível para vocês, dentro de um espaço tão curtinho que é esse espaço de 1 hora. Eu vou começar a fazer a demonstração da construção de um personagem de mangá. Vou aproveitar algumas coisas que foram ditas em outros estúdios de portas abertas. Quem acompanhou o último estúdio de portas abertas, que teve demonstração de gestual com o Daniel, a gente já vai acabar usando um pouco do gestual hoje também, mas vou tirar principais e dúvidas recorrentes que acabam acontecendo na construção do personagem de mangá, principalmente na parte da cabeça do personagem de mangá, já que a parte de estrutura de corpo, ela tem uma similaridade muito grande com a construção do corpo humano do estilo mais acadêmico, obviamente com algumas diferenças, algumas peculiaridades, e aí eu vou fazer alguns ajustes aqui, como dúvidas frequentes de como fazer os olhos, distanciamento desses olhos, construção e por aí vai. Então, eu espero que vocês gostem. Vamos começar. Uma das primeiras coisas que é interessante da gente saber do mangá o mangá ele tem muito a ver do que seria o ser humano em si, né? Então, a gente tem proporções que são proporções de cabeças que são muito fáceis de você perceber quando você está estudando o desenho acadêmico. No curso de desenho do estúdio, a gente trata bastante do desenho acadêmico de forma mais aprofundada no curso de desenho. E no curso de mangá eu acabo fazendo algumas adaptações. Essas adaptações fazem com que você consiga desenhar seu personagem da melhor forma possível, independente se ele seja um personagem mais puxado para aquela história do Gekiga, ou seja, para aquele personagem mais realista, para o personagem que seria mais próximo do personagem de estrutura real, até o personagem que seria o personagem mais fofinho possível, o personagem mais puxado para o cartoon possível. A gente vai começar com o básico dessa cabeça, que seria a cabeça nesse estilo mangá. A cabeça em estilo mangá, ela é uma cabeça bem próxima de figuras simples que nós vemos sempre. Então, é bacana que vocês possam se familiarizar com essas figuras simples na vida de vocês. Ou seja, que vocês possam lidar com esferas e que vocês saibam girar essas esferas da melhor forma possível. Quanto mais vocês tiverem propriedade dessas figuras geométricas mais simples, mais fácil vai ser vocês adaptarem os desenhos a formas mais complexas, tá? Então, por que eu começo com o círculo? O círculo, a esfera, vai ser a base do que seria a cabeça. Se você perceber como funciona uma cabeça do ser humano acadêmico, ou ser humano normal, ela é composta basicamente de o que seria uma esfera, onde nessa esfera a gente tem encaixado aquela forma simples da caveira, né? Que vai ser a base da nossa cabeça. E nessa esfera a gente vai ter encaixado uma caixa. Se você pegar pelas formas mais simples do que seria o ser humano. O mangá, ele vai seguir também isso de uma forma muito característica. Como assim? Ele vai ter também essa esfera. Quando nós desenharmos nossos personagens, é bacana que a gente tenha uma ideia de simetria. O que é que vai ficar a um lado, o que é que vai ficar do outro. No nosso personagem, tá? E aqui a gente vai ter esse encaixe, antes de tudo, no desenho acadêmico, nós temos essas estruturas muito bem amarradas. Nós temos a esfera, a gente divide essa esfera pela metade, e a gente faz divisões de terços acima e abaixo da esfera. Eu não vou entrar nesse ponto agora,
Porque se eu entrar nesse ponto agora, a gente não vai conseguir fazer o máximo possível do estilo mangá dentro dessa 1 hora. Eu vou me focar nessas adaptações, tá? No mangá, essa caixa, ela vai ser adaptada e colocada logo abaixo do círculo. E por que que eu falo que essa adaptação é uma adaptação que vai para qualquer tipo de personagem, certo? Alguns mangás, eles têm cabeças que são cabeças muito, muito, muito próximas em proporção ao que seria o desenho acadêmico, ou seja, você vai ter cabeças com formatos mais próximos a esse superior que a gente viu agora, que lembra bastante o rosto de um ser humano acadêmico, mas ele vai ter formas mais fofinhas, formas mais cartoonizadas desses personagens. Personagens mais chibi, que são uma das proporções mais comuns do mangá, com 3 cabeças de altura, faz com que esse personagem pareça muito mais fofinho. Esse queixo é muito próximo desse círculo, esse queixo é muito próximo dessa esfera. Já outros personagens, que eles são personagens muito visualmente fortes e poderosos, como o próprio personagem do All Might, personagens de jogos antigos mesmo, Zangief do Street Fighter, ou personagem do Armstrong no Full Metal Alchemist e tudo mais, eles têm queixos mais largos e queixos mais quadrados, tá? Então, enquanto no desenho acadêmico essas medidas são amarradas visualmente com formas muito simples de você lidar e muito fáceis de você perceber e de você amarrar, porque no desenho acadêmico a gente estuda muito mais as semelhanças para a partir daí a gente trabalhar essas diferenças. No mangá, você vai começar não por essas medidas extremamente amarradas. No mangá, a gente vai começar realmente pela esfera, que vai ser o mais próximo que a gente vai conseguir desse acadêmico amarradinho, e a gente vai encaixar nessa esfera que seria o queixo. Como vai ser o queixo? Vai ser de acordo com o tipo de personagem que você quiser fazer. Eu vou fazer um personagem, vai ser um personagem mais simples, mais comum e mais fácil de você encontrar em vários tipos de anime, certo? Esse tipo de cabeça é um dos tipos de cabeças mais comuns que você vai encontrar. É uma cabeça que normalmente é vinculada aos personagens mais puxados para heróis ou protagonistas. Tá? Então, eu vou começar encaixando tudo nessa cabeça, nesse estilo de cabeça, que é um estilo de cabeça mais simples. Como eu falei, há algumas adaptações do estilo acadêmico para o mangá, que vão fazer com que esse personagem fique mais convincente, certo? Uma das coisas que é bem característica de pessoas mesmo comuns, se você pegar uma foto sua, por exemplo, você vai ter uma probabilidade de encontrar essa medida extremamente aproximada, tá? Vai ser onde vai se localizar a linha dos olhos. No mangá, a linha dos olhos, ela se localiza a meia distância entre o topo da cabeça e o queixo. Então, logo aqui você tem a localização da linha dos olhos. Quando a gente fala dessa linha dos olhos no mangá, eu não estou falando nem em uma linha dos olhos que vai ficar acima do olho, nem abaixo do olho. Quando eu falo de linha dos olhos, essa linha dos olhos é caso o olho do personagem estivesse completamente fechado, essa linha dos olhos passaria
pelos olhos desse personagem. E aí a gente vai começar com o que seria a primeira dica, que é uma das coisas que eu acho mais interessantes e bonitas do mangá, que são os olhos, tá? Quando a gente vai desenhar os olhos do mangá, nós temos uma tendência a colocar os olhos dentro desse personagem de qualquer jeito. Mas mesmo o mangá, ele tem uma tendência a seguir, como eu falei, esse acadêmico. Então, os olhos do mangá, eles vão estar localizados em órbitas, da mesma forma que o personagem seria um personagem mais acadêmico, de uma foto ou até um retrato. A gente tem como basear essa estrutura de cabeça nessa estrutura de cabeça que já existe. Tá? Então, eu vou dar uma dica, que é uma dica preciosa, que eu vi bastante as pessoas errarem e que eu vou fazer com que vocês não errem mais isso. Eu vou dar a dica de como desenhar bons olhos de mangá. E para isso eu vou mudar a minha câmera para mostrar aqui para vocês. Quando a gente está desenhando olhos de pessoas em desenhos acadêmicos, nós podemos facilmente ajustar nesse desenho uma proporção de distância entre os dois olhos. Tá? No mangá, essa distância ela vai permanecer. Como assim? No desenho acadêmico, a distância aproximada que nós temos entre um olho e outro vai ser a distância de um olho. E o que é que acontece no mangá? Quando nós estamos desenhando o mangá, os olhos do mangá, eles são muito grandes e muito expressivos. Isso é uma coisa do próprio estilo. E eu vejo muitas pessoas fazendo olhos em distâncias que são distâncias que não vão encaixar muito bem. Tá? E o que é bacana que vocês percebam no mangá, eles vão continuar com essa distância entre os olhos, como a distância de um olho, mesmo com todo o estilizar que existe no mangá. Não importa se os olhos são muito grandes ou se os olhos são mais fininhos. Eu falo muito a respeito de olhos mais verticais, que são esses olhos mais, como alguns alunos gostam de dizer, kawaii, né? Que são os olhos mais, de personagens mais fofinhos, mais chibi. E os olhos mais horizontais, que são olhos mais de personagens mais frios, mais calculistas e tudo mais. Coisas que são importantes de vocês saberem nos olhos do mangá. Primeira coisa, a distância entre os olhos é uma distância de um olho. Só que como você vai contabilizar essa distância? Você vai contabilizar essa distância pela parte branca desse olho que você vai desenhar. Tá? Então, não importa se você está desenhando um shoujo bem shoujo, ou seja, aqueles desenhos que são mais voltados para garotas, como aqueles mais antigos, né, de Sailor Moon e tudo mais. Eles são olhos mais verticais, olhos mais cheios de cílios, mas esses olhos, eles vão ter essa distância do branco do olho
permanecendo a distância de um olho. Quando lidamos com o mangá, nós temos, da mesma forma que no ser humano mais acadêmico, nós temos o que seria a íris e a pupila, ou seja, aquela parte colorida do olho, que no mangá essas cores são completamente a escolha do freguês, certo? E nós vamos ter a pupila. Uma dica que eu dou para quem quer desenhar olhos de mangá é que ao desenhar essas distâncias, essas estruturas, como a gente viu logo na primeira demonstraçãozinha, aquela caveira, né, que eu fiz, aquela onde se encaixariam as órbitas dos olhos, tente colocar o que seria as órbitas dos olhos nessa distância. Isso vai ajudar a fazer com que esses olhos permaneçam a uma distância próxima a essa distância de um olho um do outro, tá? Então, desenhar de uma forma leve, desenhar de uma forma suave, o que seria esse esboço. Uma coisa que eu peço muito para que seja pensado é, e se você for colorir esse olho? Tá? Se você for colorir esse olho e for colorir a pele que está em volta desse olho, é bacana que esse olho faça sentido com o que seria essa órbita. Não necessariamente que ele vai ter que seguir esse círculo. Você pode ter olhos que são olhos, como eu disse, mais verticais, como esse aqui em cima, ou você pode ter olhos mais horizontais, dependendo do personagem que você quer fazer e da personalidade que você quer dar a esse personagem. Eu aconselho, quando você trabalhar com olhos no mangá, você trabalhe inicialmente com essas linhas para ajudar na simetria. Então, alguns personagens têm olhos mais horizontais, e nesses olhos mais horizontais, como eu falei, após essa primeira estrutura, em que nessa primeira estrutura você tem essa distância entre o olho e o outro, como a distância de um olho, alguns mangás, eles acrescentam de uma forma visual e estética cílios maiores, em que esses cílios eles podem, inclusive, até sair do que seria o espaço da cabeça do mangá. E é por isso que é bacana que você pense nesses olhos, uma linha subindo, um arco superior e uma descida. Volto com o que seria a pontinha desse olho. Bacana que você pense com esses olhos, mesmo que eles sejam mais verticais ou mais horizontais, que eles tenham uma comunicação entre o que seria essa parte de cima
da pálpebra superior do olho com a parte de baixo, que seria a pálpebra inferior do olho. O círculo, ele te ajuda com isso. Ele te ajuda com essa comunicação entre o que seria a parte de cima e a parte de baixo do olho. Quando você lidar com a parte colorida do olho, essas íris no mangá, elas também são bem variáveis. Elas podem ser redondas, elas podem ser ovais, elas podem ter diversos formatos. Mas uma coisa que vai deixar esse olho cada vez mais condizente com o personagem é que, independente do formato que você escolher para essa íris, o formato que você escolher para essa parte colorida, a pupila, que é um músculo no olho da gente mesmo, no olho do ser humano, ele é um músculo que ele é um músculo concêntrico a essa parte colorida do olho. Então, o que você vai fazer é, se você escolher uma forma mais redonda de íris, essa pupila, ela será redonda, com distâncias similares para todos os lados. Se você escolher um formato como esse aqui, que é um formato mais de olhos mais fofinhos, de personagens mais fofinhos, mantém essas distâncias também aproximadamente iguais ao longo de toda essa íris, tá? O brilho do olho do mangá, ele vai depender de onde vai vir essa luz. Ou seja, essa luz, eu estou colocando como se ela viesse daqui de cima. Quanto maior o espaço que você tem, ou seja, quanto maior o olho, mais brilhos esse olho vai comportar. E uma coisa que acontece em questão de estrutura de olho, no olho da gente mesmo, no olho das pessoas, é que nós temos uma partezinha bem brilhante externa, que é a córnea. Então, os cílios vão causar uma sombra quando essa luz parte aqui de cima, mas ainda assim você vai ter esse brilho nessa área brilhante da córnea, essa área mais externa seria essa área da córnea. E você tem também a parte colorida, que a parte colorida ela está mais abaixo do que seria essa parte transparente. Então, ela ainda ganha mais sombra aqui em cima. Você conseguiria um excelente acabamento no olho do mangá. Com essa pupila pintada. Essa área de cima, essa área mais superior, também ganhando sombra. Que é exatamente onde vai ter esse realce desse brilho. Nesse olho. Olha como a parte branca do olho está ocupando bonitinho essa distância para ser repetida no olho que está do lado de lá. Se você quer um personagem com mais cílios, por exemplo, um personagem que, em caso de estrutura e estética, é um personagem que vai visualmente parecer mais feminino, você pode acrescentar mais enfeites, mais cílios.
E nesse caso, isso pode ir bastante longe em relação a esse acabamento, com os cílios bem à mostra. Certo? Vou mostrar para vocês aqui alguns exemplos que eu preparei nessa mesma base que eu falei. Exemplos de alguns tipos de personagens. Aqui eu fiz da mesma forma que eu falei para vocês, como eu fiz aqui, com um círculo. Fiz círculos em distâncias iguais, a parte branca do olho de todos eles tem essa distância entre um olho e outro. Então, todos eles trabalham com essa parte branca do olho bem definida. Isso dá ao personagem um olho visualmente muito mais bonito, um olho visualmente muito mais convincente, apesar desse olho ser muito grande e muito maior do que seria o olho de uma cabeça acadêmica, o olho de um personagem acadêmico. Certo? Então, nesse caso, esse olho aqui, ó, ele é um olho muito cartoon. Você encontra ele no Kuririn, de Dragon Ball. E ainda assim, ele segue essa mesma estrutura das distâncias de um olho entre um olho e outro. Ok? Então, a gente vai agora preparar a cabeça de um mangá. Incrementar aquela cabeça que a gente começou. Entre um olho e outro. Seria a distância de um olho. Nós podemos colocar essas esferas para nos ajudar. Se você tem alguma dificuldade entre essa colocação do que seria o olho do personagem mangá, você pode ainda, para lhe ajudar, colocar uma linha acima e abaixo, para te dar uma melhor estrutura. Nesse caso aqui, eu vou querer um personagem que ele vai ser um personagem mais shonen, um personagem mais
herói como heróis de Boku no Hero Academia, o próprio Fullmetal Alchemist, tá? Então, eu vou começar com olhos que são de simples encontro no mangá. Você encontra fácil no mangá. Em que a gente vai dar uma pequena subidinha e fazer um arco até o final, do que nós determinamos que seria essa área do olho do personagem. Vou colocar aqui a pálpebra inferior. Como falei, caso vocês queiram, vocês podem colocar para ajudar vocês uma linha acima e abaixo, para vocês terem essa noção, né, dessas distâncias. Vou colocar um olho mais vertical. Personagens principais, eles têm uma tendência a ter olhos bem expressivos. E aqui nós temos a primeira etapa dessa construção dessa cabeça, com a colocação desses olhos, tá? No mangá, nós temos estruturas muito simples de encaixar quando você faz essas adaptações junto com o acadêmico. Da mesma forma que nós vimos a distância de onde vai ficar os olhos localizados nessa cabeça, a uma meia distância de topo da cabeça, queixo, a gente vai ter nessa meia distância entre topo da cabeça e queixo, o olho, meia distância entre olho e fim da cabeça, nós vamos ter o nariz desse personagem. Meia distância entre nariz e queixo, nós vamos ter lábio inferior. Onde nós podemos colocar a boca desse personagem. Como eu falei, isso aqui é o trailer do filme, né? A gente não tem como fazer o que seria uma aula completa com muitas informações
num espaço de 1 hora. Então, eu escolhi esse recorte de cabeça de personagem para que a gente pudesse fazer junto. Então, topo da cabeça, queixo. Metade do caminho, os olhos. Linha dos olhos, queixo. Metade do caminho, linha do nariz. Linha do nariz, queixo. Metade do caminho, lábio inferior. Os cabelos eles estão localizados na parte de cima dessa divisão, né? Nós fizemos tudo até agora, vindo para baixo dessa divisão. Agora a gente vai para cima nessa divisão. Da linha dos olhos ao topo da cabeça, se você dividir metade e na metade novamente, você tem, nessa parte de cima, um bom lugar para você começar a fazer os cabelos desses personagens, onde vai começar essa parte do esboço dos cabelos desse personagem. Nós temos nesse rosto, nós temos nessa face aqui de mangá, o que seria olhos, nariz e boca. A única coisa que falta para de elementos do rosto aqui seriam as orelhas. No desenho acadêmico, essas orelhas elas são bem ligadas ao que seria a sobrancelha. Não tem como a gente fazer essa ligação no mangá. Por quê? Olhos verticais, como esses olhos desses personagens que a gente está desenhando, não te dão uma boa referência de como seria uma altura de sobrancelha amarradinha. Então, a sobrancelha ela vai depender muito de onde estão localizados esses olhos. Então, o que vai dar a gente um bom lugar para essa sobrancelha vai ser essa linha dos olhos que a gente já tinha visto, que a gente já tinha determinado a meia distância do topo da cabeça e queixo. As orelhas elas vão estar ultrapassando um pouquinho essa linha e elas vão até o que seria a linha do nariz do personagem. Isso faz com que o personagem não fique com orelhas grandes demais, caso ele seja um personagem mais cabeçudo, nem com orelhas pequenas demais, caso esse personagem seja um personagem com uma estrutura mais próxima do acadêmico. Como vocês viram, a gente tem uma adaptação, que é uma adaptação fácil da gente ajustar. Ao que seria a cabeça do mangá, e que tem muita utilização dessas pequenas geometrias. Então, quem acompanhou a aula, o estúdio de portas abertas, em que o Daniel fez um gestual muito bonito de uma moça, sabe que a gente pode fazer adaptações também desses gestuais, que são personagens nossos ou personagens que a gente conhece, certo? Você tem como fazer
poses você mesmo e utilizar essas poses para melhor aproveitamento do que você quer de movimento do seu personagem, de caimento para as roupas desse personagem e tudo mais. Como você pode pegar fotos de cosplayers, você pode pegar fotos até de amigos seus. É muito divertido você pegar fotos dos seus amigos para ajudar. Quando você tem um personagem que você gostaria de fazer, são personagens mais conhecidos, por exemplo, um dos que eu falei foi o Midoriya, né, de Boku no Hero Academia, tá? Eu tenho na galeria esse rapazinho que ele tá com a roupa, né, que seria do Midoriya. E a partir daqui, a gente pode fazer o que seria um gestual no papel próximo para conseguir esse movimento. Esse gestual, ele pode ser feito tanto caso você tenha essa possibilidade em cima da própria foto, isso pode te ajudar a conseguir esse movimento de uma forma mais simples e adaptar esse personagem. Esse gestual, ele pode ser conseguido de uma forma ainda mais solta, em que essa forma mais solta você vai pegar simplesmente as linhas mais gerais de movimento desse personagem, conseguindo assim depois fazer a adaptação como seria o mais simples possível para você. Com linhas bem precisas. Ou você pode fazer esse gestual com um gestual bem solto. Esse gestual mais solto é o gestual que eu mais curto fazer, tá? Algumas pessoas acham esse gestual um pouco sujo, mas eu, particularmente, eu me divirto muito. Então, após fazer esse gestual, que é um gestual visualmente, né, mais riscado, eu me dou muitas opções de linhas para desenhar esse personagem, tá? E eu posso fazer, como eu falei, tanto uma adaptação cada vez mais solta, cada vez mais fofinha até, se for o caso de você querer fazer um desenho mais chibi, um desenho desse personagem bem fofinho, com proporções que são proporções usando essas linhas de ação que eu usei inicialmente, aquelas roxinhas, né? Então, eu posso, a partir daí, fazer um personagem super fofinho, lembrando das adaptações de linhas que são linhas muito gerais, e não só isso, de figuras geométricas muito simples, figuras geométricas muito simples, que quanto mais você exercitar, mais você vai ter
propriedade em mexer essas figuras geométricas. O mangá, como no desenho acadêmico, ele se utiliza muito dessas geometrias e dessas tridimensionalidades. Então, posso fazer um personagem utilizando a mesma figura de referência, e depois que eu faço esse gestual mais solto, eu posso fazer essa adaptação entre um personagem que é um personagem uma proporção mais realista e um personagem que ele tem essa proporção, que é uma proporção mais fofinha, uma proporção mais chibi ou uma proporção mais kawaii, dependendo do que você mais curtir. Depois que você faz esse gestual, você pode ir esse gestual, que é esse desenho mais solto, esse desenho onde você consegue linhas de movimento bem bonitas, que vai fazer com que o seu desenho ele tenha cada vez mais essa naturalidade. Você tem como fazer as adaptações que a gente viu. Topo da cabeça, com os olhos ao meio do caminho. Nada impede de você esboçar esses olhos antes até de fazer aqueles círculos, caso você queira. Muito dessas estruturas que são usadas, elas são muito mais como conferências do que como barreiras. Então, depois que eu faço um pequeno rascunho, eu posso conferir como estão essas distâncias que seriam dessa parte branca desse olho, se são distâncias que elas estão equivalendo, se são distâncias que no topo dos olhos e na base dos olhos tão bonitinhas. Você tem como fazer essas conferências todas. Antes de começar a ajustar esse personagem. Metade do caminho da linha dos olhos ao queixo, você tem o nariz. O nariz no mangá, ele é uma forma simplificada do que seria o nariz do ser humano mais acadêmico, ou seja, nessa tridimensionalidade do desenho acadêmico em que você tem uma pirâmide para o nariz, no caso do mangá, você tem uma representação do que seria praticamente só a sombra dessa pirâmide. E uma das coisas muito gostosas do mangá é esse movimento que o mangá tem. O mangá ele tem uma narrativa que ela é baseada na narrativa de cinema mesmo, ela é uma narrativa quase como cinematográfica, uma das características do mangá como quadrinho. Então, quanto mais vocês se permitirem rabiscar para conseguir esses movimentos, melhor. E o que eu falo nessa questão das tridimensionalidades, que a gente vai ter essas tridimensionalidades, tanto nos desenhos mais simples,
como esse desenho mesmo que a gente fez desse personagem mais fofinho, né, que é uma adaptação daquela foto que foi mostrada para vocês. Nós temos essas tridimensionalidades em personagens que são simples como esse. Ou personagens que são visualmente mais próximos do acadêmico. Aqui nós temos um cilindro adaptado que vai representar esse braço. E esse gestual, ele não é uma cópia, né, da foto ipsis literis, mas ele é uma adaptação daquela posição para que aquela posição pudesse me gerar um bom treino de adaptação dessa anatomia do personagem. Olha como visualmente essas estruturas se conversam, né? Como elas se conversam bastante, como elas são figuras que elas se repetem. E com isso você tem uma boa adaptação de fotos também do que seria um personagem mais próximo desse personagem realista, ou até do personagem mais fofinho. A adaptação que eu fiz de rosto naquele personagem, eu consigo fazer nesse personagem da mesmíssima forma, e com isso uma ótima estrutura para o que seriam os meus próprios personagens. Nesse estúdio de portas abertas, que foi meio um aulão, demonstração, tentei tirar algumas dúvidas do que seriam coisas muito comuns, de alguns erros comuns nos olhos do mangá, por exemplo, e a estrutura de uma cabeça para que vocês possam adaptar para os personagens que vocês quiserem. Como eu falei, essas distâncias vão ser distâncias que você vai conseguir tanto encaixar em personagens que são personagens mais adultos, mais puxados para o realista, como vocês também vão conseguir adaptar para personagens cada vez mais fofinhos, fazendo com que ele mantenha essa proporção convincente. Pois como essa proporção foi muito baseada no que seria realmente uma adaptação do desenho acadêmico, né? O nosso cérebro, ele consegue perceber aquilo como algo familiar. E sendo familiar, mesmo com olhos grandes, mesmo com olhos muito expressivos, com bocas menores ou com narizes que são só menções como essas sombrinhas, vocês vão conseguir personagens que são convincentes e personagens bem bacanas para vocês. Então, espero que vocês tenham gostado, pessoal. Esse estúdio de portas abertas foi uma grande alegria de estar aqui para participar com vocês. Mangá é um assunto que eu amo e espero que tenha sido proveitoso para vocês, como foi gostoso para mim estar aqui com vocês. Tá? Muito obrigada. Vou dar uma olhadinha no chat para poder a gente agora dar uma participada e eu conseguir também tirar algumas dúvidas caso vocês tenham. Eu vou me estender aqui um pouquinho com vocês para isso, tá bom? Obrigada, Daniela. Pois é, e esses olhos todos que eu fiz foram alguns baseados em olhos que eu costumo fazer e outros baseados de personagens já conhecidos. Nesses personagens já conhecidos, todas essas estruturas de distância são estruturas que se repetem. Então, mesmo que a gente, como eu falei, né, os cílios, eles vão até para fora do mangá muitas vezes, ou para fora do mangá, para fora da estrutura da cabeça muitas vezes, ainda assim, se você manter essa distância entre o branco dos olhos igualzinho, é um personagem que ele visualmente vai fazer bastante sentido. Na parte de histórias em quadrinhos, Roberto falou sobre interesse no desenho para quadrinhos e tudo mais. No estúdio, a gente tem um curso de histórias em quadrinhos com o Daniel, um curso incrível, um curso de 10 meses de duração.
A gente vai ter uma turma começando já em fevereiro, então vai, tipo, roteiro, personagem, composição de página. Gente, o curso é muito gostoso. Então, caso vocês queiram se aprofundar não só nos personagens, mas nessa parte de história, a gente tem isso. Nenhum dos cursos lá do estúdio são cursos em que, para você fazer um, você precisa fazer os outros. A gente tem uma coisa muito nossa de tentar entregar um curso que ele sozinho já se sustenta. Então, no próprio curso de quadrinhos, você também tem a parte de desenho, que essa parte de desenho ela vai ser toda voltada para a construção dos quadrinhos. Então, bem bacana. Assim, o curso de mangá, ele é um curso de desenho, né? Então, algumas pessoas chegam simplesmente querendo aprender a desenhar um personagem, mas o curso de mangá ele vai desde o início mesmo, com figuras geométricas simples, essas figuras que a gente adaptou para fazer esses cilindros nos braços e tudo mais, a gente trata disso, dessas figuras também no início do curso, com estruturas geométricas simples, essas estruturas mais tridimensionais, como a gente faz para girar essas estruturas, a utilização desse gestual. Então, a gente tem o exercício desse gestual. A gente entrou agora no curso de mangá do estúdio, na parte de perspectiva. Então, a gente acabou agora a parte de personagens, a gente viu estrutura de cabeça, o que vocês viram hoje de olhos foi tipo um recortezinho do que é a aula de olhos, a gente se aprofunda um pouco mais nessa estrutura dos olhos, porque são uma das partes mais lindas do mangá, que eu acho. A gente vê a parte de cabelos, não tem problema, tá certíssimo. A gente vê essa parte de cabelos, roupas, e agora a gente está na parte de perspectiva, onde a gente está vendo como estruturar um bom cenário, e a gente vai colocar depois os personagens nesses cenários. Então, assim, o curso de mangá ele é um curso de desenho que ele vai passar, inclusive, pelo desenho acadêmico rapidamente. Não passei por ele hoje, porque realmente não tinha como fazê-lo. O desenho ele vai do zero mesmo. Então, a gente, para poder fazer esse mangá, eu falei, a gente faz muitas adaptações do desenho acadêmico, mas eu não deixo essas adaptações do desenho acadêmico completamente soltas para vocês. No curso de mangá, a gente aborda esse desenho acadêmico um pouco mais rápido, não tão aprofundado quanto no curso de desenho mesmo, obviamente, mas a gente vai passar por esse desenho acadêmico para quem quiser fazer um Gekiga, o Gekiga ser essa parte mais de mangá, um pouco mais puxado para o realista. Então, esse desenho mais acadêmico ele vai ser importante para estruturar, mas ainda assim você tem a oportunidade de chegar até os personagens mais fofinhos, estrutura de SD realista, Tibi, que é esse de 3 cabeças de altura, o Super SD, que ele é quase a proporção de um chaveirinho, né, que ele é de 2 cabeças de altura, e por aí vai. Então, a gente vai desde o zero até a parte de arte final, com demonstração de arte final, utilização de materiais e tudo mais. Então, caso alguém queira passar desse trailer e ir para o filme, vocês podem entrar em contato com o estúdio. estudiodanielbrandão@gmail.com. Vocês podem mandar mensagem, podem entrar em contato via Instagram. Todos os nossos arrobas são @estúdio Daniel Brandão. Então, vocês podem ter acesso, tirar as dúvidas, ver a respeito. O estudiodanielbrandão.com, que é o site, também tem todas as informações de todos os cursos. Então, fiquem à vontade, entrem em contato, conversem com a gente tira todas as dúvidas que forem possíveis em relação a essa parte de cursos e tudo mais. O Estúdio de Portas Abertas, ele traz tanto entrevistas, ele traz essa participação dos professores, ele traz também demonstrações. Então, nessas demonstrações, como eu falei, teve um dos estudos de portas abertas, foi uma demonstração de gestual. Então, foi 1 hora só de gestual. Eu não tenho nem como me prender no gestual, ou isso seria a hora inteira. Então, como a minha intenção era que eu pudesse tirar
e tirar algumas dúvidas e acrescentar conhecimentos para vocês dentro dessa área do mangá o máximo possível nesse espaço de 1 hora. Então, eu trouxe já algumas coisas meio que preparadas para poder a gente ir adiantando esse tempo e aproveitar da melhor forma possível. Eu falei, espero que vocês tenham gostado. Gostei muito de ter vocês aqui. Foi muito bom poder receber gente legal, gente diferente também. Muito obrigada. E até os próximos estúdios de portas abertas, né? Um beijo a todos e até uma próxima.